Está ali no Estúdio 3 com Eliabe. Meu bom dia para todos vocês. Olha, você que está ligadinho conosco na 104,9, se você quer acompanhar áudio e vídeo em tempo real, daqui a pouquinho é só você entrar no nosso Face, Elias Fernandes Oficial, tá bom? Vamos agora já à manchete de hoje. A empresa de coletivo Atlântico Transporte continua em Itabuna. Prefeitura autoriza fiscalização do trânsito por radares. Olha o funcionário fantasma no gabinete do vice-prefeito. E o Ricardo Xavier cobra reforma no estádio. Muito bem, eu já quero chamar aqui o nosso comentarista, o Harrison vai estar comigo fazendo este programa aqui na sua 104,9. Eu quero agradecer você que está em Itabuna, você que está em outro estado, vem aqui, Harrison, e você que está também em outro país, receba nosso carinho, o nosso abraço. Muito bem, Harrison, eu quero já deixar aí, usa esse fone aí, vamos fazer esse programa. Agora eu vou contratar você, agora a questão aqui é 0800. Vamos agora já o meu bom dia para Harrison. Bom dia, pastor Elias, bom dia, Rebeca, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Proeves FM e aqueles internautas que estão nos acompanhando também, né, pelo mundo todo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. E falando ao senhor assim, o meu currículo tem assim, servo do Senhor. Então, estou aqui para servir de todas as formas e para servir ao Senhor também. Amém. Olha, se todas as segundas-feiras eu tiver a possibilidade, o privilégio de ter o Harrison também prestando esse serviço à comunidade, sendo nosso comentarista, eu já quero pegar na sua mão aí e fechar esse contrato. Tá feito. Muito obrigado pelo convite. A Rebeca vai ter que me aturar aqui às segunda-feiras agora, mas vai ser um prazer também. Muito obrigado, Rebeca, também pela companhia. Muito bem, eu quero já começar, antes de entrarmos aqui na nossa pauta de hoje, eu quero já fazer uma pergunta a você, Harrison. Você é itabunense, você sente o cheiro dessa cidade. A gente percebe que você luta muito, já teve destaques a nível nacional em relação à nossa cidade. Então, há um carinho muito grande aí no teu coração em relação, eu diria, sentimento de filho mesmo de Itabuna. E eu pergunto, o que mais deixa o Harrison chateado? Qual é o que mais chama a sua atenção? Bom, pastor, eu estava até comentando com o Eliabe ali, como eu conheço Itabuna, em todos os lados de Itabuna, não o centro só de Itabuna, né? Os bairros periféricos de Itabuna, porque desde menino eu andava a cavalo, eu tinha um cavalo, e aí eu vinha aqui próximo à cidade, né? Na área rural, e eu vinha ferrar o cavalo aqui na cidade. Então eu rodava pelos bairros periféricos de Itabuna, desde a entrada ali, vindo pela Seplac ali, a Califórnia, atravessava o rio. Tudo atravessava mato. o rio pro lado do São Judas, vinha sair aqui em cima no São Pedro, tudo a cavalo, voltava, via Banco Raso, atravessava Mangabinha, até ali o centro comercial, saia lá embaixo de novo e voltava ali para perto da Seplac. Isso a gente, na época, tinha 14, 15 anos. Isso é legal demais, então, né? A gente conhece todos os bairros de Itabuna. E hoje, por exemplo, passando ali pelo final da Avenida Itajuípe, é uma via que liga até o Corbiniano Freire, Caixa d'Água, e tive que fazer um desvio ali e passando por ruas que realmente são verdadeiros ralis. Então o que me deixa mais triste na cidade de Itabuna, pastor, é ver uma cidade do porte de Itabuna, da riqueza de Itabuna, da qualidade das pessoas que tem em Itabuna, assim, num aspecto meio que de abandono. Não estamos, vamos dizer assim, que totalmente abandonados. Mas, veja bem, aos ouvintes aqui, a gente chegando em Itabuna, o cartão postal de Itabuna são as entradas da cidade de Itabuna. As entradas da cidade de Itabuna hoje, no dia de hoje, são verdadeiros, assim, enigmas
Porque você não sabe se você está passando por Itabuna, se você está em Itabuna, porque não tem sinalização, não tem iluminação, não tem nenhuma referência, né? A não ser algumas poucas placas que dizem aqui é Itabuna, mas você não tem um cuidado urbanístico nas entradas de Itabuna, um cuidado realmente de carinho para você ver, atrair até um turista estar em Itabuna, fazer uma pernoite em Itabuna, fazer um lanche, uma refeição. Então né? eu compreendo, pelo que você está falando, se hoje você fosse um legislador, né, que faz leis, faz projetos, você certamente faria uma entrada. Você chega em Bicaraí, né, ou é Floresta Azul, é Bicaraí mesmo. Bicaraí. Você chega ali, você sabe que está entrando Há na muitos cidade. anos tem um É isso. arco ali gigante, Coisa bonito, maravilhosa. bem cuidado. Você faria um projeto desse para Itabuna? Botava logo a bandeira do Brasil na entrada da cidade, bem rapaz. gigante, bem grandona, logo para dizer assim, aqui tem uma cidade legislada por um patriota de verdade, né? Legal, Esse legal. era o primeiro cartão postal da cidade, seria uma bandeira gigante do Brasil em todas as entradas da cidade, bem iluminado, bem urbanizado, né? Bem cuidado. Então, pulando para dentro da cidade, nós entramos na cidade, nós temos hoje as praças da cidade que infelizmente tivemos algumas reformas, mas a sua maioria ainda não estão sendo bem cuidadas e bem tratadas para que nós tenhamos lazer na cidade de Itabuna. Então esse é um outro problema que nós estamos tendo em Itabuna, que é o lazer realmente para a família, né? Não o lazer, vamos dizer assim, temático, final de semana o cara quer ir para um barzinho, aqui em Itabuna tem demais, mas você quer ir para uma praça realmente com sua família, ter um lazer entre família, é meio complicado em cidade de Itabuna hoje. A questão de um parque, eu não sei se o nome é esse, talvez você vai me ajudar. Um parque florestal. Houve um projeto ali, aqui em frente à prefeitura, aquela área aí que é dos Kaufmann, em ser, seria, a prefeitura ia, o nome certo, ele ia, como é o nome, rapaz? Desapropriar? Desapropriar, Sim. obrigado. Ia desapropriar e fazer um parque florestal ali. Isso seria muito importante com, claro, os guardas civil se preocupando, deixando tudo. Isso seria um projeto também eu diria, de um vereador, de um Pastor, legislador, seria um projeto? Tem coisas, vamos lá, né? Esse projeto ele faz parte, eu acho que cria assim, do executivo criar, mas assim, nós poderíamos criar uma lei para Itabuna ter um parque verde, né? Um parque, certo. parque verde. Essa é uma ideia que eu também já trouxe para a gente ter, inclusive, só me dar uma parte assim, não existe Fica à coincidência, né? Eu falo sempre, existe Jesuicidência, porque exatamente hoje, nessa passagem que eu fiz lá do bairro Santo Antônio, por trás ali do Corbiniano Freire, Castalha ali, né? Que eu fui no condomínio ali atrás ver um serviço, e o que acontece? Ali nós temos uma pedreira, lembra a Dona Célia? Dona Célia, União, não é isso? Pedreira União. Exatamente. E aí, é União? Ali. Não, Pedreira União é de cá, não. Não. Ali é outro, não lembro agora o nome, mas eu lembro de Dona Célia, que ali era a do bairro- dona. não é do No bairro? Santo Antônio. Santo ali. Antônio. Era União mesmo? É União, Então, União. pronto. Ali é uma área que está, né? Ela tem dono, lógico, mas está sem uso adequado, porque a pedreira não funciona mais ali, Exato. né? Não pode ter detonação, acho que dentro da cidade. É a pedreira. Então ali seria um parque da cidade muito legal, porque a gente colocaria ali um equipamento que traria uma parte da população para um lugar que hoje, né, não tem uso e justamente seria na entrada da cidade, né? Então combina com tudo que a gente está falando aqui, que é na entrada da cidade de Itajuípe ali, Exato. você tem aquela área enorme que vai até a BR-101. Exatamente. Então você faria um projeto ali bem legal, né, urbanístico, bem desenvolvido para Você poder ter lembra- um parque da cidade, um parque verde, uma área de lazer, uma pista de skate. Você lembra do La Fabiano, quando tinha lembro. aqueles. Seria um zoológico, não era isso? Sim, Ah, lembro. Que coisa maravilhosa. Eu lembrei logo que o senhor falou, eu lembro. Inclusive ontem, domingo, eu passando com meu pai, que nós temos aqui no bairro Santa Clara, né? Um terreno ali, construímos ali no bairro Santa Clara. E aí eu passando, eu falei, meu pai, o senhor já entrou aqui nesse livro? Eu entrei, isso aqui é uma área enorme, uma área que realmente precisa ser, né, mais bem dada atenção em Itabuna. Porque o que precisa é justamente isso, pastor, aqui em Itabuna. É que cuidem das coisas de forma mais
A palavra certa é que eu quero cobrar tanto do Poder Executivo, mas assim, com seriedade. Tem um carinho, né? Muito Carinho, especial. não traga as coisas como uso político. O que a gente vê muito em Itabuna hoje, inclusive uma pauta que a gente vai entrar aqui depois, né? Das empresas públicas de Itabuna, é o uso político da empresa, é o uso político da máquina pública e o coletivo, quem é o povo que realmente deveria, que é o patrão, não é nosso patrão, vamos dizer assim, o patrão Eu entendo. do poder público é o povo. É o né? povo, É o exatamente. povo. A gente é funcionário do povo quando chega a um cargo público. Então o nosso patrão não é bem atendido. Né? Nós temos aí agora Atlântico, o senhor falou aí, vai ficar, mas precisa melhorar. Mas então vamos entrar logo nesse assunto. Aí você tocou no assunto, uma coisa vai chamando a outra. Lembrar, você está ligado na 104,9. O programa hoje é Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes e Harrison Nobre, é isso mesmo? Isso mesmo. É Harrison Nobre, que agora é o nosso comentarista contratado pela Proebs FM. Então, tudo bem, vamos falar aqui. Rebeca Santos, fala um pouco sobre Atlântico, essa empresa que dizem que estava em licitação. E me parece que a empresa ganhou a licitação. Fala pra gente aí, Rebeca. Exatamente, pastor Elias. A Prefeitura de Itabuna divulgou o resultado da licitação do transporte público e a Atlântico Transportes foi a vencedora do edital. Sendo assim, a empresa que atua na cidade desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro vai continuar operando. De acordo com a Prefeitura, a empresa foi que apresentou a proposta de menor valor da tarifa técnica de remuneração. Além disso, segundo a Prefeitura, a Atlântico atende a todos os requisitos e diretrizes estabelecidos no edital. Não é de hoje que a população reclama do serviço ofertado pela concessionária, mas pelo visto vai precisar se conformar com a continuidade da situação. A Atlântico vai operar o sistema durante 20 anos e a planilha entregue à Prefeitura prevê o retorno do investimento em pouco mais de 12 anos e neste período deve receber mais de 1 bilhão. Agora, vamos analisar o seguinte, Harrison. Vamos falar sobre um valor que a sociedade paga via prefeitura para manter. Esse valor, ele foi definido na época da Covid. Contrato emergencial. Contrato emergencial, na Covid. E eu não sei se nesse contrato a prefeitura continua com esse subsídio, porque aí fica bom demais. Então é preciso saber como foi definido aí essa questão desse contrato. Mas eu quero ouvir também você que é conhecedor da cidade, fala um pouco sobre essa questão do transporte de Itabuna. Bom, essa é uma problemática já que tem anos, né? Nós temos a velha desculpa de que o transporte ele é deficitário. Mas o senhor citou agora realmente uma coisa que nós viemos cobrando desde o início dessa gestão, que é o contrato de transporte público, que a gente não teve acesso para saber esse valor, realmente quanto é, porque realmente ele é, em parte, subsidiado. Em parte Exatamente. não, assim, eu creio que a maior parte, né, ele é subsidiado pelo poder público, pelo poder municipal. A prefeitura, ela banca uma parte desse contrato emergencial, e esse novo contrato licitatório aí, eu realmente, que teve essa licitação, eu ainda não tive acesso para realmente falar se vai ter ainda esse aporte da prefeitura, pastor. Mas nós vamos verificar e trazer na próxima segunda aí qual o valor Muito que bem. está sendo pago, se não está sendo pago, porque é isso que a gente... Acho que é importante, é só dar um adendo aqui, Muito que bem. o que a gente realmente, nossa função hoje na sociedade, pastor, é realmente trazer à população as informações necessárias para que ela tome os seus esclarecimentos sobre o que, como eu falei, sobre o que está sendo prestado para ela como população pelo poder público. Então é muito importante que a população saiba, com mais uma vez aqui, que é o patrão, não é o empregado, que ela não tem que ficar subveniente a ninguém, que ela tem que exigir os seus deveres e as suas vontades desses gestores, porque já pensou, o cara entra na prefeitura hoje e não liga para o povo. Ele vai e faz o que ele quer e o povo lá fica 4 anos aí sofrendo. Nós já estamos há 2 anos e pouco com muita reclamação no transporte público. Exatamente. Nós tivemos promessa de que ia ter Wi-Fi nos ônibus e não teve. Pessoas com deficiência de mobilidade,
elas têm o maior problema para pegar um ônibus em Itabuna. Alguns elevadores não funcionam. Não funciona. Então, o que a Exato. gente vê de reclamação, aí a Câmara teve recentemente, né, o representante da empresa lá visitando a empresa, dizendo, botando a culpa até nas vias públicas da cidade, dizendo que a culpa é das vias públicas. Então fica esse jogo de empurra, e o que a gente quer é realmente resolver o problema. A gente quer ônibus de qualidade, a gente quer a via pública bem pavimentada, a gente quer um transporte de qualidade, principalmente. Porque o povo paga duas vezes. Exatamente. Paga, a prefeitura repassa porque é imposto do povo, né? São arrecadação de impostos, e também paga quando vai utilizar Pois é. literalmente. Pois é. É duas. Deveria ser gratuito, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, no seu entendimento, é preciso melhorar. É porque é obrigação do poder público oferecer o transporte, né? Pronto, então eu quero pedir ao Harrison que você hoje você já vem fazendo isso, independente da Proeves FM, mas Exatamente. agora você vai ter um canal para que todas as segunda-feira você traga algumas demandas do povo. A gente vai também, via os nossos telefones, vamos pegar algumas demandas e vamos entregar. Harrison, eu sei que você ainda não é um legislador, mas você tem amor por essa cidade. Então eu quero, representando hoje o povo que está nos ouvindo, os nossos ouvintes, pedir que você nos ajude essa população para algo que eles não podem, até mesmo muitas vezes, até por conhecimento e até não ter acesso ao que você tem para que a gente possa ajudar a sociedade. Então eu quero contar com o Harrison. Compromisso aceito, pastor. Estamos aqui para isso, justamente cobrar o poder público que tem eficiência na máquina pública. Eu não cobro nada para Harrison Nobre, para pastor Elias. Nós queremos que a máquina pública ande de forma correta. Nós não queremos aqui beneficiar o B, ou C ou ninguém. Nós queremos que o bem público seja usado para o público. É apenas isso. E essa questão do transporte público, aí sim, cabe ao legislador cobrar, como eu falei, né? Cobrou ao representante, apesar de ter várias vezes sido negada a presença dele, né? Dado um atestado, uma época e tal, mas conseguiram levar lá o representante e o secretário de trânsito também, né? O Thales. E aí lá eles deram os esclarecimentos dele, que para mim não colou muito. Não convenceu. Não convenceu porque realmente quando você entra numa licitação, pastor, ou entra aceitando um contrato, você já sabe o que está acontecendo na cidade. Você não entra nas cegas. Uma empresa como a Atlântica não entra aqui na cidade às cegas. Agora eu entendo, viu, Harrison, que não houve nenhuma empresa que tivesse interesse em Itabuna. É o entendimento meu. Eu não sei que nessa licitação, e eu quero Teve pedir pregão que a gente chama único, de né? vazio, né? Que não teve Exatamente. ninguém interessado. E Então- agora nesse houve a Atlântico, né? Vamos até verificar, né? Quem Mas é foram as isso. outras empresas que participaram, se não fosse a Atlântico. Exatamente. Eu quero pedir para o Harrison, Vamos verificar tudo. segunda-feira, trazer esse assunto. Fique tranquilo. Esse assunto não esvaziou. Na segunda-feira nós estaremos trazendo aqui com mais detalhes sobre algumas, eu diria, algumas cláusulas deste contrato para saber até quando ou como a sociedade está realmente se beneficiando. Pastor, nós temos um dever como cidadão de nunca deixar o poder público acomodado. Nós como cidadãos, nós temos o dever de cobrar. Exatamente. Isso é um trabalho, um dever, uma cidadania que tem que ser exercida por cada um de nós. Então nós temos que despertar isso de forma correta, não de forma aleatória, nem trazendo ideologias malucas para a cabeça da população. Nós temos que mostrar à população a verdade, né? Trabalhar com a verdade, com a honestidade, com a transparência, trazer isso para o bem público, trazer isso para o poder público, né? Porque o político ele anda meio queimado, por quê? Porque os exemplos que nós tivemos aí realmente, vários exemplos de casos negativos na política. Exatamente. Então você traz, realmente cria uma opinião pública negativa com a classe política. E nós queremos só mostrar que existe política séria, que dá para fazer, que dá para realizar, que dá para transformar, que dá para fazer o uso da verba pública de forma correta, levando até realmente quem precisa, não parando pelo meio do caminho, na mão ou no bolso de algumas pessoas que não precisam, né? Então nós precisamos tratar o poder público de forma
de forma correta, transparente e honesta. Muito bem, você está ligadinho na 104,9, programa Conversa Franca, com o pastor Elias Fernandes e o nosso comentarista, o Harrison Nobre. Ô, Rebeca Santos, vamos agora falar sobre essa questão. Prefeitura autoriza fiscalização do trânsito por radares e câmera. Fala pra gente aí, nós vamos comentar um pouco aqui com o nosso comentarista aí eu diria, não só de assunto político, mas de várias áreas. E eu quero saber de você, Rebeca, fala pra gente. Decorridos 30 dias da fase de adaptação, a fiscalização eletrônica de velocidade nas principais avenidas de Itabuna terá início por determinação da Prefeitura. Concluído um estudo feito por técnicos em segurança viária, foram identificadas as vias com maior índice de acidentes e travas no fluxo de veículos. Com vídeo monitoramento, os agentes de trânsito serão acionados em tempo real ao ser constatada qualquer infração na circulação de veículos ou estacionamento irregular nas avenidas muito movimentadas da cidade. Agora, Harrison, vamos falar sobre monitoramento. Isso, dentro da Constituição, é uma violação. A gente sabe que há eu diria assim, a gente precisa ser analisado essa situação, porque você tira a sua liberdade. Primeiro ponto. Segundo, eu quero saber de você a questão todos agentes de trânsito, eles têm uma comissão sobre a quantidade de multa que ele aplica na população. Agora, isso não é um pouco imoral? Talvez possa ser legal, mas é um pouco imoral, não é isso, Harrison? Pior que é legal, né? Não é que possa ser, não. Pior que é legal, desde 2017, essa equiparação com agentes aduaneiros e outros agentes fiscalizadores, né? Os fiscais de trânsito receberam essa gratificação, né? Certo. Por infração. E aí realmente trouxe uma polêmica muito grande, pastor, para Itabuna, né? E foi até chamado da indústria da multa. Exatamente. Isso aí eu venho cobrando, né, ao secretário Tales diretamente, porque realmente eu tenho acesso a ele, né? É uma pessoa realmente acessível, então eu tenho cobrado. É um dos melhores secretários, né? Concordo com o senhor. Eu tenho cobrado porque a gente realmente sofre com o trânsito em Itabuna. Eu tenho contribuído como posso, né, para ajudar a melhorar, né? Não busco nenhum merecimento por nada, mas eu tento ajudar. Sempre que tem realmente algum problema no trânsito, eu ligo diretamente até para Tales, para o Adson também, que é o menino lá que tem ajudado muito também lá na parte de comunicação. São pessoas que realmente a gente tem ajudado, porque é aquela coisa que eu falei aqui na instante sobre a transparência e a informação para a população, né? Certo. Foi colocado a indústria das multas, porém não é a indústria da multa. Realmente, nós temos que fazer o meia-culpa. O trânsito de Itabuna tem muita gente também que dirige de forma agressiva, sem gentileza no trânsito, sem educação no trânsito, a palavra é essa. Muita gente. Então, realmente, você está dando a faca e o queijo para o agente de trânsito, tá você. O cara, às vezes, está falando no celular, né? Às vezes está sem o cinto, às vezes está cometendo uma infração de entrando numa via que não é ou que não é permitida, furando um sinal. Então, realmente, existe isso também. Nós vamos fazer o meia-culpa. Porque essa indústria do trânsito da multa foi uma coisa realmente que... Porque, né, a gente... Agora vamos analisar. Observe bem, eu concordo com você, a multa tem que ser aplicada. Agora, a motivação financeira para aplicar a multa que é um pouco complicado isso. Porque existe situação, um exemplo, você está sem cinto, a câmara não pegou você, foi uma palavra sua do agente, ele tem interesse em te multar, porque ele vai ganhar para isso. Então, o que não entra na minha cabeça, na realidade, eu acredito da população, é que vamos remunerar bem ao agente, mas não vamos colocar ele... Penalizar a população, né? Nessa situação. Ele tem que cumprir o papel dele, multar, mas sabendo que a multa dele não está gerando comissão para ele. Porque isso pode incentivar aos agentes a cometerem erros. Abusos, né? E abusos, isso mesmo. É o que a gente realmente busca, esse equilíbrio entre os agentes de trânsito trabalharem de forma correta, né?
mostrando foi que eu já conversei diretamente, como eu disse, com o secretário, justamente para passar para os agentes de trânsito realmente essa consciência de que tem que ter um bom senso também das coisas, né? Exato. Itabuna é uma cidade do interior, a gente não pode aqui também aplicar ferro e fogo, as coisas tem que ter um cuidado. E com isso entra, pastor, a educação no trânsito, que é o que a gente cobra realmente dessas multas, sem, por exemplo, multas educadoras. Você toma uma multa, beleza, mas você tem que ir lá para saber o que é que você tomou uma multa. Exatamente. Vou dar um exemplo. Você tomou uma multa, primeira multa sua no ano. Tá, pastor Elias, estou dando uma hipótese. Exatamente. Tomou uma multa ali, estava falando no celular. Hoje é uma vida corrida, às vezes você precisa atender o telefone, está dirigindo, atendeu o celular. Aí o cara lá viu, foi flagrado, o agente lhe filmou e lhe multou. Beleza, aí você tomou uma multa lá, você não é que você tem que pagar X reais, 200, 100, ou 300 ou 1.000 que seja. Se essa multa chega na sua casa, o senhor vai lá na secretaria e vai tomar uma aula lá na escola. Exatamente. Ó, pastor, o senhor tomou uma multa aqui, beleza, mas como foi? Tal dia o senhor estava falando no celular, o senhor sabe que não pode, aí seria toda didática realmente para passar para o motorista. Pô, o senhor ia tomar a segunda multa? Aí não. Só se o senhor realmente fosse uma pessoa que não tivesse Aí vontade tá com muito dinheiro. querendo, né, Exato. contribuir realmente para os cofres públicos. Então essa é a questão que eu acho importante. Não você punir diretamente, mas sim educar, porque eu creio que na primeira que o senhor tomar, ou eu tomar, no caso, porque eu já aconteceu comigo também. Fui lá, foi até quando a gente se aproximou realmente, que eu fui cobrar realmente do secretário, porque tanta multa. Eu tive 3 mil reais, quase 4 mil reais de multa no meu carro. E aí fui ver, uma hora sem cinto, outra hora não sinalizou para entrar numa rua. Sem poder provar o contrário. Entendeu? Então você pega uma situação que outra. Você não vai lembrar que dia foi que você estava na rua tal, na Cinquentenário, ou na JS Pinheiro, ou na Princesa Isabel, né, naquele tal lugar fazendo essa infração. Então seria importante que, beleza, ser chamado lá na secretaria, na escola lá de trânsito, falando, ó, você tomou uma multa, que você passou tal dia falando no celular, eu estava sem cinto. Então na próxima você vai ser multado mesmo, vai sair do seu bolso. Aí eu creio que assim você educaria mais, traria a população para o seu lado, não simplesmente punindo com a multa. É uma opinião minha. Né? Mas eu concordo com você, eu não consigo entender, volto a dizer, Harrison, pague bem aos agentes que são lutadores. Enquanto final de semana, festa, as pessoas estão curtindo a festa, eles estão trabalhando. Essas pessoas precisam ser bem reconhecidas, bem remuneradas. Só que associar a remuneração à multa, esta aí que eu, sendo um legislador, eu ia para cima. Pedia uma intervenção da Câmara de Vereadores para mudar essa situação. Isso é uma preocupação que eu tenho, é o que você disse, é legal, mas é um pouco imoral, é terrível isso. Então vamos lá, o senhor, parece que a gente tinha combinado aqui, mas garanto que a gente não combinou nada, né? Então o senhor tocou num assunto muito interessante, que é outro assunto dos agentes de trânsito, da criação do plano de cargos e salários dos agentes de trânsito. Exato. Aí entra realmente o trabalho do vereador, entra o trabalho de criar um projeto de lei para que se crie o plano de cargos e salários dos agentes de trânsito que ainda não tem. Então isso também parece até que está fazendo propaganda aqui, mas não é, mas eu já fiz um levantamento, já levei também até o secretário com relação à criação do plano de cargos e salários dos agentes de trânsito, justamente, como eu falei, quando eu vi esse problema da indústria das multas, que era citado e tal, o pessoal falava muito disso, me pediram para entrar nesse circuito, eu entrei, falei com o secretário, e nós estamos já estudando algumas cidades que já têm esse projeto de lei, Campina Grande, se não me engano, uma cidade no Paraná também agora, que eu esqueci, acho que é Francisco Beltrão, estudando os projetos de lei dessas cidades para trazer para Itabuna um plano de criação de um projeto de lei e criação do plano de cargos e salários dos agentes de trânsito, porque Maravilha. Aí sim evitaria, tirava essa gratificação e colocaria realmente salários dignos, fixos, né, para acabar de vez com essa coisa contrária ao pessoal. Então esse seria, caso você sendo um legislador, eu diria um vereador, você, pelo que eu percebo, você já tem muitos projetos que você gostaria de estar sentado lá para beneficiar a sociedade, né, Harrison? Pelo que eu percebo. Pastor, eu tenho presenteado já algumas pessoas com os projetos realmente, como eu disse, né? Porque quando a gente pensa na coletividade, a gente não pensa
nos louros da fama do negócio, né? Exato. Então eu realmente, meu pensamento é como o senhor falou, é Itabuna, é pensar na coletividade, é pensar realmente na cidade como um todo, não só como centro da cidade, mas nas periferias, nos problemas realmente que a gente tem na nossa cidade. Então esses projetos, realmente eu tenho vários projetos, porque eu gosto muito de ler, de estudar, e a gente traz coisas boas, né? Não vou trazer aqui coisas que vão penalizar a cidade com aumento de carga tributária, alguma coisa assim. Pelo contrário, nós queremos trazer a eficiência da máquina pública, como eu falei mais uma vez, para que seja utilizado o dinheiro público de forma correta. Olha, uma das coisas eu quero nós vamos entrar agora em outro assunto muito polêmico, mas o que eu fico feliz, Harrison, é que você é uma pessoa resolvida financeiramente e você não precisa de salário de Câmara de Vereadores para sobreviver. O que você quer é exatamente servir a população. E eu fico muito feliz Obrigado. porque quando a gente encontra pessoas que têm eu diria, esse desejo no coração, é claro que até pra gente aqui no rádio a gente sente melhor, porque nós estamos aqui a serviço da sociedade, sem querer nada de volta financeiramente. Eu quero parabenizar você por esse trabalho. Agora nós vamos entrar em um assunto muito polêmico aí, sobre o funcionário fantasma no gabinete do vice-prefeito. Que negócio é esse, Rebeca Santos? Muito bem, pastor. A julgar pelas acusações, o vice-prefeito de Itabuna, Anderson Guinho, trabalha num gabinete mal assombrado. Ele divulgou a lista dos servidores que foram nomeados para lá, mas diz que fica sozinho porque nenhum deles trabalha de verdade. São todos fantasmas, afirma o vice-prefeito. Guinho diz que, além dos salários, todos recebem hora extra sem trabalhar. E depois da divulgação, aí houve aquela problemática entre Bill Shalom e o mesmo. Olha, então vamos analisar aqui. Agora eu vou precisar trazer o Guinho aqui. Ele está dizendo o seguinte: tem funcionários fantasma que, além de ganhar salário, está ganhando hora extra para não trabalhar. Aí, prefeito Augusto Castro, eu não acredito nisso. Eu espero que seja fake news. Mas eu vou trazer, a Rebeca Santos vai ligar para o Guinho e ver se a gente traz ele aqui para deixar esse negócio mais explicado. Agora, Harrison, eu te faço uma pergunta agora, interrogação. Não é uma fake news, não, isso aí? É polêmico, né, pastor? Polêmico porque se ele falou, né, o vice-prefeito da nossa cidade está levantando um fato desse, grave, porque isso é grave, né? A gente com tanto problema na cidade, ter um funcionário fantasma no gabinete do vice-prefeito, isso aí realmente... E não é um, são vários, é isso, Rebeca? Então, são vários, segundo o vice-prefeito. E realmente ele tem que vir aqui, ser convidado, se eu quiser eu ajudo, é meu amigo, a gente pode chamar ele aqui, realmente ajudar a Rebeca aí a ligar, daqui a pouco a gente vai ligar para ele. Vai agendar aí para deixa para segunda-feira, porque é o dia que você vai estar aqui, exatamente. Seria muito bom ele estar aqui com a gente, né, e esclarecer isso aí direitinho e mais uma vez mostrar à sociedade o que está acontecendo aí na prefeitura de Itabuna, porque essa denúncia é grave, né? E a gente já vem falando isso também, pastor, há muito tempo, que tem realmente denúncias graves na prefeitura de Itabuna de funcionários fantasmas, pessoas que não prestam serviço. Isso aí está sendo, eu creio que está sendo já averiguado pelo Ministério Público também. E vamos agora procurar também a direção, a prefeitura. O prefeito tem que também dar um espaço para que o prefeito possa se... eu diria que o prefeito não está sabendo desse problema. Eu prefiro pensar assim, Harrison. É melhor. Né? Prefiro pensar assim, e eu vou convidar o prefeito, me parece que essa semana ele vai estar aqui, e para que dê uma explicação, e eu vou falar sobre esse assunto, abrir espaço para todos. A Proeves FM tem essa vantagem, Harrison Nobre, que nós aqui abrimos espaço para todos os políticos e gestores, independente da sua linha partidária e ideológica. Nós entrevistamos semana passada o Venceslau Júnior, não foi isso, Rebeca? Coisa maravilhosa, chegou aqui, muito ético, e nós queremos abrir espaço para todos. Agora vamos falar sobre a questão, Rebeca, vamos lembrar, você está na 104,9, programa Conversa Franca. Hoje nós estamos com o Harrison Nobre, nosso comentarista
todas as segundas-feiras e nós queremos falar agora sobre a questão do estádio Luiz Viana Filho. Fala pra gente, é o famoso Itabunão, Rebeca Santos. Pastor Elias, durante uma entrevista no talk show de Marcelo Leal, na Morena, o vereador Ricardo Xavier confessou que ainda quer ser prefeito de Itabuna. Ele explicou os bastidores da traição de Gedel, que o tinha lançado e depois apoiou Renato Costa naquela eleição e deu uma passada de pano. Ricardo também deixou claro que Itabuna tem que brigar pela reforma do estádio Luiz Viana Filho, prometida por Rui Costa durante a campanha e negada pelo secretário de Esportes, o Davidson Magalhães. Marcel lembrou que tudo que o comunista teve na política foi dado por Itabuna. Então vamos agora, Harrison. Tem que mexer, não tem jeito. Essa questão, o Davidson, né, hoje sempre foi na esquerda, ele do PCdoB, tem uma história muito bonita dentro do PCdoB, né? Pessoas que eu acredito que foi o primeiro partido e até hoje, ele e o Venceslau, eles têm eles têm assim, esse perfil, eles não mudam o mando de partido e vêm lutando contra muitas coisas e a favor do governo, vamos dizer assim. Agora, o governo Rui Costa, na época da campanha, disse que resolveria o problema do Itabunão. Agora, depois que o Jerônimo ganhou, agora já tem uma nova, eu não sei se é uma narrativa, não sei o que está acontecendo, mas por que eles mudaram de ideia se o Itabuna hoje tem que jogar em outra cidade porque não tem um estádio apropriado hoje para realizar os seus jogos? Fale pra gente. A palavra que resume para mim é vergonha. A maior vergonha é ver um time como Itabuna estar jogando como eu fui a Camaquã, ver o time jogar lá em Camaquã, nada contra a Camaquã, pelo contrário, só estamos a agradecer a receptividade que tivemos lá em Camaquã, né? Um jogo em Ilhéus nós fizemos e a pressão vai aumentar, viu, pastor? Porque o Grapiúna tá na Série B, ganhou ontem. Legal, legal. Né? Eu tenho acompanhado a Série B também, porque esporte é comigo, o senhor sabe, né? Muito bem. E aí, o rugby, que eu sou pioneiro aqui também, nós trouxemos o rugby, que para quem não conhece é o pai do futebol americano, que é mais conhecido, né? O futebol americano é muito conhecido, mas o rugby é um esporte jogado que surgiu junto com o futebol. Nós temos um time de rugby na cidade também. Inclusive, fomos um time que participou de campeonato federado antes do Itabuna, aí ficamos em 4º lugar. Legal, então, legal. nós precisamos também desse equipamento desportivo, que é o estádio de futebol Luiz Viana Filho, né? E que nós precisamos muito desse estádio. Porque não só o futebol, né? Mas eventos que nós possamos trazer, uma arena, né, pastor? Nós precisamos realmente não só hoje de um estádio, mas de uma arena multiuso na cidade de Itabuna, uma coisa moderna. Nós precisamos não só de uma reforma, pastor. Não acredito nessa reforma também não, viu? 5 milhões de reais, a Câmara está gastando 3 milhões para reformar ali aquele pedacinho ali. Então, observe bem. Se você olhar o estádio... de 10 milhões, né? Eu acho que é uma coisinha mais salgada aí nesse investimento de reforma do estádio, porque eu, inclusive, denunciei na época da gestão anterior o roubo dos cabos, na época dos refletores, que foram roubados, né? Teve muita coisa errada ali. Então você só para repor de cabo do refletor até a subestação vai gastar realmente uma boa quantia de dinheiro para conseguir colocar a iluminação no lugar. Então aí você vem toda a infraestrutura também hidráulica, né? A parte elétrica interna, a parte também de cabines. Construção mesmo ali. Construção, arquibancadas todas têm que ser reformadas, todas realmente tiveram infiltrações por muito tempo ali. Então ali eu conheço realmente tudo, do gramado às arquibancadas. Nós estivemos ali jogando ali com o time de rugby e o estádio precisa não só de, eu creio que 5 milhões é pouco, em parte, né? O secretário falou que a prefeitura, ele tem uma certa razão, que a prefeitura teria condições de arcar com isso. Eu também acredito até que se tivesse uma prioridade bem executada pelo Poder Público Municipal, poderia ser feita a reforma, mas com 5 milhões. Mais 5 milhões já acho difícil, tem que ser realmente uma coisa em parceria com a Sudesb ou até com o governo federal, né, para poder realmente colocar esse equipamento para funcionar. Mas a pressão vai aumentar, porque não é só o Itabuna jogando ali na Série A e
outros campeonatos que vão jogar, vai se jogar esse ano, né? O ano que vem, quer dizer, ainda, né? Mas precisa ter esse equipamento, se não podemos deixar barato, não. Se o ex-governador Rui Costa prometeu, temos que cobrar ele hoje como ministro da Casa Civil do governo federal e ao atual governador Jerônimo, porque realmente ele foi anunciada a ordem de serviço, né, pastor? Nós não tivemos aí qualquer coisa. Exatamente. Foi anunciada a assinatura de uma ordem de serviço e agora vem para cá com a historinha. Onde é que está a Itabuna no mapa da Bahia? O povo tem culpa, porque o povo acredita em tudo. Olha, foi assinada uma ordem de serviço, eu lembro. Pois é. E agora já não pode mais gastar no Itabunão, no estádio. Então isso é terrível. Nós estamos vivendo, é por isso, Harrison, que a questão é muito clara. A política, ela não tem credibilidade na sociedade diante dessas coisas que acontecem, não é E isso? falta força política da nossa cidade também, né? Exatamente. Falta força, falta um deputado estadual aí, cobrar o deputado Fabrício Pancadinha, né? Os outros deputados estaduais que representam a nossa região. Que levaram voto. Que levaram aqui. votos de Itabuna, Raimundinho da JR. Exatamente. E outros deputados aqui que tiveram uma boa votação em Itabuna, que realmente se unam. Né? Se unam porque a gente precisa desse equipamento aqui. Não é brincadeira. E outra, pastor, é porque o evento de um jogo de futebol, ele traz, mais uma vez, como a gente falou aqui, o lazer, né, para toda a sociedade, e também traz o aquecimento do comércio. O comércio ambulante, o comércio formal, ele funciona também de uma forma bem forte. Exatamente. Quando você tem um evento desse na cidade. Então imaginei o Grapiúna jogando aqui, o Itabuna jogando, a gente trazendo partidas de rugby importantes também, como a gente trouxe na época que a gente jogava aqui, de um torneio estadual. Então nós temos aí 3 equipes precisando de uma casa, e nós não temos hoje uma casa para jogar, para treinar, para botar os meninos aí para suar. Muito bem, você participou do programa Conversa Franca. Hoje nós começamos um pouco atrasado, com algumas ações externas que estávamos fazendo, mas a semana que vem eu vou fazer 2 pedidos ao Harrison Nobre, para trazer mais detalhes sobre Atlântico, como foi aí celebrado esse contrato, e também falar um pouco sobre um problema que é crônico, a questão da Imasa. O que pode fazer para melhorar essa Imasa? Eu quero deixar esses 2 pedidos em nome dos nossos ouvintes, para que o Harrison possa trazer para o programa na segunda-feira, certamente com a presença também do Guinho. E eu gostaria de te dar essa responsabilidade. Essa missão. Missão, Isso. para que você possa nos ajudar a população a entender melhor. Perfeito, perfeito, porque eu já comentei também, pastor, há mais de 2.000 anos os romanos traziam água para Roma. Exato. Por mais de 2.000 quilômetros. Por que Itabuna hoje fica faltando água? Temos uma barragem, mas não temos água suficiente. Alguma coisa está errada. Vamos trazer isso aí para a população. Fica à vontade para as suas considerações finais de hoje. Obrigado mais uma vez, pastor Elias Fernandes, Rebeca. Muito obrigado à Proeves FM, muito obrigado a todos aqui da casa. É um prazer realmente estar aqui, uma honra estar aqui ao seu lado, tratando sobre problemas de política pública, né? Que seja nosso tema, exatamente. Os problemas da política pública itabunense, da região, do estado e do Brasil. E muito obrigado mesmo, fico feliz porque realmente é importante a gente ter esse canal de comunicação, mostrar para a população informações importantes para ela, né? Vamos tratar de saúde também, cobrar os postos de saúde, cobrar de todas essas problemáticas que nós temos na nossa cidade, que sejam melhoradas, que sejam colocadas de forma prioritária pelo governo público. E a gente agradece muito. Que Deus abençoe a todos. E fico aqui só uma coisa, pastor, que eu estava procurando aqui para falar. É um versículo, eu não vou citar o versículo, mas eu só posso dizer o seguinte: nós aqui não estamos querendo ser juiz de nada. Não vamos julgar ninguém, nós não estamos querendo condenar ninguém. Nós queremos realmente trazer só soluções para os problemas, trazer as pessoas aqui que realmente podem ajudar a resolver esses problemas, trazer esse debate realmente de problemas que estão acontecendo hoje e que podem ser resolvidos com carinho aí pelo Poder Público Municipal. Uma coisa interessante aí, fechando também, o Harrison,
eu hoje evito, Harrison, fazer parte de grupos políticos. Por quê? Porque eu entendo que a Proevos FM ela é uma rádio que ela é aberta para todos. E quando você, o pastor Elias Fernandes, está dentro de um grupo partidário de alguma forma, eu diria, eu sou presidente de partidos, mas eu abro espaço para todos. Então eu não quero ser de João e nem de Manuel, porque aqui esse trabalho é para servir a comunidade. Por que o Harrison Nobre foi convidado para fazer esse programa na segunda-feira conosco? Porque nós entendemos o teu perfil, você tem um compromisso com a cidade. Então eu quero parabenizar e agradecer por você ter aceito também este convite nosso. E eu que retribuo esses parabéns, né, Rebeca? Porque quem merece os parabéns é o senhor, um homem que realmente tem o empreendedorismo realmente na veia, que traz um equipamento desse, um FM, que leva informação democraticamente. Isso é realmente o senhor que merece os parabéns, e não vou ficar aqui rasgando cedo, que realmente, mas o senhor merece, e fico mais uma vez orgulhoso de estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. Tudo bem. Que Deus abençoe a sua vida. A semana que vem, deixou uma mensagem hoje. Olha, nunca esqueça, a última palavra não é do médico, não é do teu patrão, a última palavra é do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes. Conversa Franca, aqui na Proevis FM.